Olá! Neste vídeo nós vamos enunciar e discutir o Teorema do Valor Médio, um dos mais importantes resultados do cálculo real. As consequências do teorema serão discutidas nesta semana e também na próxima semana. Então vamos começar. Primeiramente, vamos falar sobre o Teorema de Rowley. O Teorema de Rowley afirma que se f é uma função contínua no intervalo AB fechado, diferenciável no intervalo AB aberto, tal que f de A é igual a f de B, então a função tem valores iguais nos extremos. Então, existe um ponto C no intervalo AB, tal que f' de C é igual a zero. Ou seja, existe um ponto no intervalo aberto AB, tal que a derivada nesse ponto vale zero. Observe que, neste caso, a gente está assumindo que a função é contínua e diferenciável, dando informações sobre a função nos extremos dos intervalos e obtendo informações sobre a derivada. Vamos ver o que isso significa graficamente. Graficamente, o teorema de Rowley implica que, se uma função f é contínua e diferenciável, como a gente tem aqui, tal que f de A é igual a f de B, então ela implica na existência de um ponto C no intervalo aberto, tal que f' de C é igual a zero, ou seja, a reta tangente ao gráfico de f no ponto C, f de C, é uma reta horizontal. Vamos fazer aqui um esboço da prova do teorema de Rowley. Começando vendo que a função f é contínua no intervalo AB fechado. Então, pelo teorema de Weierstrass, ela tem tanto máximo quanto mínimo global. Máximo e mínimo global. Agora, se a f for constante, ou seja, se f de x é igual a f de A, que é igual a f de B, para todo x no intervalo AB, então é claro que a derivada é zero, porque a gente viu que a derivada da função constante sempre é igual a zero. Então, f' de x é igual a zero para todo x no intervalo AB aberto. Então, a gente pode tomar qualquer c no intervalo AB que vai satisfazer o nosso resultado. Já se f não é constante, então o ponto de máximo ou de mínimo é diferente do f de A e f de B. Então, vamos supor que C é um ponto em AB, tal que f de C é diferente de f de A e é um máximo ou mínimo global. Mas como f de C é um máximo global, a gente viu que C é um ponto crítico. E se ele é um ponto crítico de uma função diferenciável, isso significa que a derivada desse ponto vale zero. Logo, f' de C tem que ser zero. Que é o que a gente queria provar. A existência de um ponto no intervalo aberto, tal que a derivada dele vale zero. Já o teorema do valor médio diz que se uma função é contínua no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto, então existe pelo menos um C entre A e B, tal que vale a expressão que f de B menos f de A dividido por B menos A é exatamente o valor da derivada no ponto C. Veja que isso é equivalente ao dizer que existe um C no intervalo aberto, tal que f de B menos f de A é igual a f' de C vezes B menos A. A primeira coisa que a gente chama a atenção é que o teorema de Rowley é, na verdade, uma particularização do teorema do valor médio. Veja que se f de A é igual a f de B, então a expressão que a gente obtém no teorema do valor médio é que f' de C é igual a zero. E aí, se a gente ler a conclusão, a gente tem exatamente que existe um ponto C, tal que f' de C é igual a zero. Graficamente, a gente pode interpretar o teorema do valor médio da mesma forma que a gente interpretou o teorema de Rowley.
Veja que a reta tangente ao gráfico tem inclinação dada pela derivada f' de c. E o que o teorema do valor médio diz é que existe um c tal que essa inclinação é dada por f de b menos f de a sobre b menos a. Esse quociente é exatamente o quociente da reta que liga os pontos A, f de a e B, f de b. Ou seja, o teorema do valor médio diz que entre A e B existe pelo menos um ponto tal que a reta tangente à função neste ponto tem a mesma inclinação ou é paralela à reta que liga os pontos A, f de a, B, f de b. A demonstração do teorema do valor médio, eu não vou fazer ela em vídeo, eu vou fazer ela num slide e adicionar futuramente na página do curso, para vocês poderem baixar e acompanhar. Mas esse teorema é um teorema de fundamental importância, ele tem vários resultados que a gente vai discutir, alguns hoje e alguns na próxima semana. A princípio, os resultados que a gente vai discutir são um pouco surpreendentes, porque o teorema do valor médio, graficamente ele diz uma coisa, mas o que a gente vai obter de informações não necessariamente está relacionado com o gráfico da função. A primeira consequência do teorema do valor médio que a gente vai comentar é que se f é uma função diferenciável definida num intervalo aberto, tal que f' de x é igual a zero para todo x, então a f é constante nesse intervalo. Veja que a recíproca a gente já tinha, porque se a função é constante, então a derivada dela é sempre zero. Para a gente provar esse resultado, tome quaisquer dois pontos A, B no intervalo I e vamos avaliar quanto vale f de b menos f de a. Veja que pela definição, a função é contínua no intervalo AB fechado e diferenciável no intervalo AB aberto e ainda vale que a derivada sempre vale zero. Ou seja, pelo teorema do valor médio, existe um ponto C entre A e B, tal que f' de C vale f de B menos f de A sobre B menos A. Mas a gente sabe que f' de C vale zero, porque isso é hipótese. Isso implica que f de B menos f de A é igual a zero, ou seja, f de B é igual a f de A. E pela arbitrariedade dos pontos que a gente só pegou dois pontos quaisquer no intervalo e concluiu que o valor deles é igual. Ou seja, todos os pontos têm o mesmo valor. Ou seja, a função f é constante no intervalo I. Veja que nesse resultado é de extrema importância que a função f seja diferenciável em todo o intervalo, que a gente pode poder analisar no próximo exemplo. De fato, se a gente considerar a função f definida no conjunto A, que é os reais menos os inteiros, que é a função maior inteiro, a gente viu que essa função ela é diferenciável nesse intervalo, porque a gente está excluindo os pontos em que ela tem salto, e também a derivada sempre vale zero, porque essa função é constante em cada um desses intervalos. Mas a função em si não é constante. Veja que o gráfico dessa função é alguma coisa parecida com isso. Ela tem um salto em cada um dos inteiros, mas ela é constante em cada um dos intervalos, né? Ela é uma escadinha. Ela tem vários pedaços em que ela é constante, mas a função em si não é constante. Uma outra importante consequência do teorema do valor médio é que a gente pode determinar intervalos em que a função é crescente ou decrescente a partir da derivada. Então, se f é uma função diferenciável, vale as seguintes propriedades. Se a derivada de f é maior ou igual a zero, então a função é crescente nesse intervalo, ou seja, o gráfico dela está crescendo. Quanto maior é x, maior é o valor f de x. Se f de linha é
f' de x é estritamente positivo, né, maior do que zero, então a função é estritamente crescente, e o mesmo vale quando a derivada é menor do que zero. Ou seja, se ela é menor ou igual a zero, a função é decrescente, e se ela é estritamente menor do que zero, então a função é estritamente decrescente no intervalo AB. Vou fazer aqui a prova rápida da proposição. Então, o que a gente quer mostrar é que a função é crescente. Então, a gente tem que pegar um y maior do que um x no domínio da função, ou seja, entre a e b, e concluir que o f de y é maior ou igual do que o f de x, para assim a função ser crescente. De fato, aplique o TVM, ou seja, o teorema do valor médio, para x e y, no intervalo xy. Então, isso implica que existe um certo valor c entre x e y, tal que f de y menos f de x é igual a f' de c vezes y menos x. Agora, por hipótese, a gente está supondo que f' de c é maior ou igual do que zero. E como y é maior do que x, a gente sabe que y menos x também é um número maior que zero. Ou seja, o valor de f de y menos f de x, a gente sabe que vai ser um produto de dois números positivos, então vai ser maior ou igual a zero. Se a gente passa o f de x para lá, então f de y é necessariamente maior ou igual do que f de x. Concluindo então que a função, né, ou seja, f é crescente. Veja que se a gente usasse que a função f' de c fosse estritamente maior do que zero, a gente poderia ganhar aqui um estrito, então a função seria estritamente crescente. E se a gente substituísse por menor ou igual a zero, a gente teria a desigualdade trocada aqui, que seria a função decrescente. Então, por esse vídeo vai ser isso. Nos próximos vídeos, a gente vai discutir mais mais consequências do teorema do valor médio e usar essas consequências como ferramenta para a gente fazer esboços de gráficos. Então, até mais.